você sair dessa ignorância de que o marketing é só postar uma foto na rede social. Eu acho que esse é o primeiro passo, assim, de ruptura. O segundo passo é entender qual que é o papel de cada parte. Fala marqueteira, fala marqueteiro. Estamos aqui, mais um podcast. Tenho o prazer de estar junto com a minha sócia e head de inbound da Roy Lab, Renata Arruda. É um prazer estar com você mais uma vez. Bem-vinda. Obrigada, é ótimo estar aqui com vocês. Muito feliz de poder conversar um pouquinho com a Eugênia e saber mais dessa história e de como que tudo aconteceu com a Pet de Todos. Muito bom estar com você também, Matheus, pra gente trocar essa ideia. Convidada mais do que especial. Obrigado por vir. Eugênia Viana trabalhou comigo diretamente na Pet de Todos. Vai contar um pouquinho mais sobre toda a nossa estratégia de marketing e vendas que a gente aplicou lá. Fala um pouquinho para os nossos convidados te conhecerem. Quem é a Eugênia? E como que você foi parar nesse meio de marketing? Qual que é a sua formação? Conta um pouquinho sobre você pra gente, Eugênia. Não, primeiro, obrigada pelo convite, é uma honra poder estar aqui com pessoas tão extraordinárias, principalmente dentro de um assunto, né, super técnico e conheço bem pouco. Espero poder contribuir aí com os marqueteiros. Imagina se conhecesse muito, hein, ô Renato? Nossa senhora, manda muito. Fala aí pra gente, Eugênia. Bom, vamos lá. Sou Eugênia, veterinária de formação. E como que foi parar no marketing? Acho que quando a gente entra no empreendedorismo, a gente tem que ser um pouco multitarefas, Verdade. Né? E o marketing, uma ferramenta tão forte, principalmente quando a gente atrela a parte de vendas. Então, acho que todo empreendedor, ele precisa namorar o marketing, entender um pouco mais das técnicas e de ferramentas para poder alavancar não só a questão de marca, mas também a parte de vendas também, que todo negócio vive de vendas. Então, foi natural e basicamente obrigatório conhecer um pouco mais desse universo para começar a atuar. Legal. Eu falo que marketing e vendas é core de todo negócio. Então, eu vejo muito empreendedor, muito empresário, né, que às vezes negligencia o marketing ou o conhecimento de marketing e terceiriza 100%, né, da responsabilidade. Fala, eu vou contratar uma agência para fazer e não quero nem falar daquele assunto. E ele, quando ele faz isso, ele muitas vezes deixa de cumprir uma parte, né, do trabalho importante, que é a parte da porta para dentro. Quando você vai desenvolver um trabalho de aquisição e de geração de demanda, existe, obviamente, a possibilidade de você ter braços para poder te ajudar e você terceirizar esses braços contratando uma consultoria e uma agência, mas tem uma parte muito importante, principalmente com o olhar estratégico, com a parte de aproveitar uma oportunidade ali interna, ter velocidade, ter uma cultura de aquisição que é da porta pra dentro, a gente sabe, e quando o empresário não tem muito essa visão, ele atrapalha muito, né? Fala um pouquinho sobre isso. Cara, acho que esse ponto que você trouxe é muito importante, e aí o primeiro passo até eu estar dentro do negócio, eu achava que marketing era, tipo, comunicação, rede social, né? Então, quando eu comecei a entender as frentes do marketing, então sobre branding, sobre growth, sobre vendas, e quanto que o marketing pode ajudar, né, a alavancar o negócio, isso para mim foi o primeiro diferencial. Então eu acho que você sair dessa ignorância de que o marketing é só postar uma foto na rede social, todas as vertentes, as faces, a estratégia por trás disso, né, que não é só postar uma foto ali que vai dar tudo certo. Eu acho que esse é o primeiro passo, assim, de ruptura. E o segundo passo é exatamente esse que você comentou, é entender qual que é o papel de cada parte. Porque, cara, pode ser a melhor agência do mundo, se você não alinhar a expectativa e se você não fizer o seu dever de casa, não vai dar certo essa relação. Então, é de fato uma relação muito intrínseca e você precisa saber passar do seu negócio. Porque a agência, ela vai saber a parte técnica, mas do seu negócio só você consegue. Então, esse contato, essa comunicação, esse relacionamento entre agência e cliente, eu acho que é o principal para qualquer negócio dar certo. E, na verdade, não existe resultado sem trabalho, né? E tem que acontecer dos dois lados. O empreendedor precisa de participar do processo, até porque quem que vai conhecer mais do seu negócio do que você mesmo, né? Exatamente. E a agência, ela chega para complementar e te ajudar a alcançar os melhores resultados, usar a técnica. E é bom que o empreendedor aprende junto, né? Então, assim, é um trabalho de conjunto, de parceria, para a gente conseguir os resultados que a gente busca. E são resultados de longo prazo, muitas vezes, né? Sem dúvida. A gente precisa ter muita resiliência.
E esse trabalho conjunto tem que ser um trabalho de resiliência dos dois lados. Cara, muito legal isso que você tá falando. Eu fui fechar um segundo negócio com a Roy recentemente. E eu falei assim, não, eu quero testar 2 meses. E aí o Léo, ele chegou pra mim e falou, não, cara, é no mínimo 6. Eu não consigo tracionar. Então a gente muitas vezes tem essa ansiedade, esse desejo, acha que é um passe de mágica. E toda a estruturação, todo o trabalho. Então praticamente o primeiro mês foi só organizando a casa por trás, para aí sim a gente começar um trabalho. Então... Esse ponto é interessante. No livro Receita Previsível, eu falo que você precisa de 6 meses a 2 anos para conseguir ter resultado com vendas, né? E Pet de Todos teve um resultado rápido, muito interessante. A gente podia começar a falar desse assunto para você contar pra gente como que foi esse trabalho, desde o inicinho e até mesmo depois da chegada da Roy. Como que a gente foi transformando isso em uma máquina de aquisição de leads e de vendas potenciais? Não, legal. O primeiro passo, a gente começou com as redes sociais 4 meses antes da inauguração do projeto, esboçando um aquecimento. A gente tinha uma estrutura de marca, testamos 2 modelos, a gente foi testando criativo. Com uns 4 meses... 4 meses antes da empresa abrir. Isso. Antes da empresa abrir, a gente começou com as redes sociais, mas sem nenhum plano, muito embrionário, ainda testando um pouco da nossa marca, como era uma marca nova, né? Então, questão de logo, qual que era KV, enfim, toda essa comunicação, como que a gente faria. Na inauguração, se não me falha a memória, 2 ou 3 meses depois da inauguração, a gente começou um trabalho de tráfego com uma agência. Porém, tinha pouco acompanhamento, os resultados, os leads estavam acima, e aí foi onde a gente conheceu a Roy. Então, o primeiro passo foi implementar a ferramenta, e acho que o principal e o crucial foi começar draveado com dados, desde o início. A gente sempre acompanhou, e a implementação do CRM desde o momento inicial, assim, desde que a empresa era muito pequena, eu acho que foi o grande diferencial. Porque primeiro a gente conseguiu metrificar e acompanhar bem de perto esses resultados. Ô, Eugênia, desculpa, Rê, só fazer uma pergunta que eu fico curioso. Nesse período entre os 4 meses antes que a gente começou a fazer, né, já rede social, e acho que é super importante, né, falar um pouco sobre isso. Quando uma empresa nasce já com uma mentalidade de marketing, né, porque você nem abriu a porta ainda, você já vai investir em marketing 4 meses antes, e eu vejo que tem muito empresário ou tem muita empresa que espera primeiro estar vendendo para depois investir em marketing. E ali claramente deu para entender que... a Pet de Todos fez o contrário. Ela começou a investir em marketing para começar a vender depois. Conta um pouquinho do passo a passo ali. Então, veio a rede social, depois desses 4 meses. O que foi testado nesses 4 meses? Depois desses 4 meses, foi só rede social que foi testado antes. Isso. Depois desses 4 meses, abriu. E aí, quando abriu, o que foi iniciado? Aí começou a fazer mídia de performance. O que mais foi feito ali de marketing? Teve marketing offline? Conta um pouquinho sobre o início, sobre as primeiras vendas. Legal. Eu acho que o primeiro passo foi a gente definir o pitch, né? Então, o discurso, como a gente faria aquela venda. E aí, a gente utilizou a técnica do spin selling para poder estruturar as primeiras vendas. Isso foi extremamente importante. E aí... Um passo que para mim foi principal foi entender as objeções. E aí, quando a gente entendeu a objeção, nós começamos a construir criativos voltados para essas objeções. Então, eu acho que essa foi a grande sacada e um dos principais direcionamentos do sucesso desse tráfego, né? Então, e aí volta no que a gente falou, de conhecer o negócio. Então, se a operação não passa para a agência, o criativo ele não tem sucesso. Então, a partir do momento que a gente começou a direcionar os criativos com as principais objeções que os meus vendedores tinham, eu acho que isso foi... Quais eram as objeções que os vendedores tinham na época, você lembra? Eu lembro, carência, a questão... Carência era se podia comprar e usar o plano. Isso. Então, a partir do momento que eu adquiro, eu já posso utilizar, que era um grande diferencial nosso de mercado, que os outros planos todos tinham carência. Eu lembro que o principal criativo... Aliás, né?
Conta um pouquinho acho que a gente foi direto pro assunto de marketing, a gente não falou o que a Pet de Todos fazia, mas acho que é legal você resumir rapidamente. É importante. A Pet de Todos é o primeiro plano de saúde veterinário com uma rede de clínicas veterinárias próprias, né? Então, o cliente, ele paga uma mensalidade por mês, quando ele for utilizar os serviços da clínica, ele tem acesso a uma tabela diferenciada com desconto. E aí, até dando um passinho para trás, eu lembro que no início tinha um grande conflito de marca, porque era o plano e a clínica veterinária. Então, quando a gente foi construir a marca, tinha esse impasse. OA. Então, tinha hora que a gente se comunicava no plano, tinha hora que a gente comunicava na clínica, e isso gerava confusão para nós que estávamos criando e para o cliente. Então, eu lembro que um dos primeiros passos que a gente fez com a Roy foi fazer essa reestruturação do brand. Então, a gente adaptou a logo, criou arquétipo, definiu quem que era. Então, nós vamos comunicar a partir de agora com o plano. Então, tudo passou a ser no masculino, tudo que nós construíamos era direcionado para o plano. A clínica era uma consequência da prestação do serviço. Então, isso eu lembro que foi um ponto bem importante de fazer um discovery, de entender o que era a marca, quais eram os principais objetivos, como que nós queríamos comunicar. Então, acho que esse foi um grande passo. Você estava falando das objeções, desculpa. Imagina. E aí, voltando, as principais objeções era carência, e eu lembro que o principal criativo é o mais simples, e depois eu comecei a perceber que todo varejo, todo negócio tem. É com, sem, e aí o cachorrinho magrinho, o cachorrinho fortinho, enfim, o meme que roda as redes sociais, esse foi o nosso campeão de geração de lead por muitos e muitos meses. E algo simples, que era uma das principais objeções. Então, a gente colocava as duas imagens com 4 principais objeções, que era não tem carência, pague pouco e coparticipação, assim, então... E esse mapeamento das objeções veio dessa atração inicial lá no ponto de vendas, com esse corpo a corpo do time, e depois transferido e delineado pela agência para começar a captar novas pessoas, novos públicos. Como que funcionou isso? Perfeito. Então, foi entre uma comunicação com o time, né? E até mesmo na estruturação dos treinamentos de venda. Mas também o CRM ajudou muito. No começo, a gente utilizava o RD. E quando você ganha ou perde uma oportunidade, você consegue taguear ali quais eram os principais motivos. Então, isso também serviu de base para que a gente pudesse reportar para a agência e direcionar quais eram os principais motivos. Cara, isso é um dos principais erros que eu vejo, que a galera contrata o RD, tem uma ferramenta, tem o time de vendas, e muitas vezes eles negligenciam ali a marcação de lost, né, de perdido, com real motivo. Então, marca ali outro, ou marca... Marca, né? Quando marca. E olha como o principal criativo de aquisição de leads e de vendas veio da ferramenta e de um processo que foi definido logo no início e que foi feito de maneira adequada e conseguiu dar visibilidade do dado, e essa visibilidade do dado virou um criativo que virou resultado, que virou venda, né? E aí eu acho que o principal ponto é a cultura. Então, quando você começa com a cultura do dado, e de fato não foi fácil. Vendedor, a gente começou com RD, que é uma ferramenta, para não falar um palavrão aqui, maravilhosa, super completa. E no início eu peguei vendedor que tirava a oportunidade da RD e jogava no WhatsApp. Então, até você criar conscientização, explicar para aquele vendedor a importância daquele CRM. Então, acho que é até uma ponte de quando ele começa a marcar e cria aquela disciplina, olha como isso aqui volta para você como benefício. Você vai começar a ter leads mais perto, você vai começar a ter uma qualidade melhor. Então, essa foi uma das principais dores, mas que é muito importante implementar essa cultura desde o início, porque depois isso traciona e fica muito mais fácil. E eu falo que esse trabalho em conjunto, né, do empreendedor lá na ponta, principalmente em vendas, treinando e sendo resiliente, né, porque nem sempre você vai conseguir ter sua equipe de vendas ali focada dentro do processo que você criou. Mas essa persistência é que gera o resultado lá na ponta e que dá referência para marketing também poder fazer o trabalho, né, que é um trabalho de compartilhamento, é um trabalho em conjunto para conseguir alcançar aí o que vocês buscavam. E quanto tempo, mais ou menos, que você sentiu que aconteceu essa cadência de treinamento e essa performance começou a rodar de uma forma mais assertiva? Olha, foram mais de 6 meses. Porque eu lembro que a gente implementou em julho.
Nós começamos a tracionar, assim, de fato, porque aí depois teve a mudança em novembro, dezembro. Black Friday, eu acho, né? Que foi a primeira vez que a gente olhou e falou, caramba. O Black Friday foi a primeira campanha estratégica forte que a gente fez, né? Então, o varejo, ele é muito forte. Então, o Black Friday é uma das principais. E, de fato, acho que essa foi a primeira campanha que a gente conseguiu ter um volume de leads maior. Então, quando a gente entra na maior campanha do varejo, já preparado com um CRM, os desdobramentos disso se tornam muito mais eficazes, que foi o que deu subsídio para no ano seguinte a gente criar a campanha de 1 ano. Sensacional. Então, aí, né, abril do ano seguinte, a gente criou a estratégia de aniversário de 1 ano de lançamento. Então, a gente direcionava os leads para uma LP. Nessa LP, o lead convertia. A partir desse momento, a gente direcionava eles para um grupo do WhatsApp. E aí, a gente foi fazendo uma estratégia de aquecimento por 10 a 15 dias. E aí, no determinado momento, a gente abria o carrinho, né? Então, liberava aquele grupo para diversas mensagens. E aí, eu lembro que no momento a gente tínhamos 2 unidades, e aí a gente criou 2 grupos separados, colocamos as melhores vendedoras de cada unidade dentro do grupo e falou, ó, agora faz teu nome. Soltamos os leões com as presas dentro Exatamente. Da jaula. Ô, Eugênia, legal ver que o produto, ele é um produto phygital, né? Que é um produto físico com digital, então era uma recorrência digital, um plano, né? Com uma clínica física, e ver que foi uma estratégia de lançamento que é muito usada para infoproduto, para um produto quase que tradicional, de varejo, né? Conta um pouquinho sobre os resultados dessa estratégia, como que foi testar isso. A gente não sabia se ia dar certo, se não ia, né? Como que foi o passo a passo? É muito legal porque a Pet, ela vem de uma outra empresa grande, forte, que tinha uma cultura de PAP, né? Do porta a porta. Então, eu acredito muito na multicanalidade. Então, eu vejo que não tem nenhuma bala de prata. Então, não venham pro tráfego acreditando que isso é a solução, que é isso que vai resolver todos os seus problemas. Eu acho que a soma de todos os canais é o que é mais efetivo. Então, a gente até então trabalhava na porta, né, com a estrutura física, como você disse, que era um grande diferencial dentro da região. A gente tinha panfleto com porta a porta, então mostrando a importância também de um bom panfleto direcionado, entendendo quais são as dores dos clientes, porque o panfleto ele precisa ser atrativo, e isso vem muito de uma construção de marketing também, que vai além do digital. Então, quando você entra no digital, o cliente ele começa a correlacionar, né, o que a gente chama de omnichannel, né, os multicanais, que é, o cara, ele recebe o panfleto na porta da casa dele. Ele passa, ele vê a estrutura. Na hora que ele tá na internet, no Instagram, antes de dormir, pumba, ele é impactado. Então, facilita a conversão, e essa união dos canais é muito importante. E aí, voltando para a estratégia da campanha de 1 ano, eu acho que muitas vezes a gente fica preso pensando que esses produtos digitais têm uma estrutura muito robusta por trás, e obviamente muitos deles têm, mas como que a gente pode fazer muito com pouco? Né? Então, a gente divulgava, eu lembro de 2 coisas muito importantes, que era, a gente divulgava carrinho, abandono de carrinho, a gente nem tinha um checkout, então a gente utilizava o link do gateway de pagamento, né, para os clientes poderem cadastrar. Então, a gente criava um storytelling de que, não, o abandono de carrinho, não perca, nós vamos abrir para as vendas. Estava aberto o tempo todo, então a forma como a gente comunica, e eu lembro que o outro ponto era o cupom. Eu não tinha nenhuma aba de seção de cupom, mas a campanha era digite o cupom tal que você vai conseguir. Então, eu acho que toda a construção do storytelling, como que a gente direciona o cliente para mostrar que talvez a estrutura seja até muito maior do que ela é. E a campanha de 1 ano foi o nosso recorde de vendas. Quantos por cento a mais do que a média dos meses anteriores? Acho que foram uns 30% a mais de vendas do que... E de geração de lead também? Geração de lead foi mais, acho que foi uns 50% de geração de lead. Quais eram as principais métricas que vocês usavam para validar a jornada e entender que estava no caminho certo, né? Para continuar ali persistindo nessa estratégia? Obviamente, o custo, né? Esse é o principal.
mas algo que a gente construiu que fazia muita diferença era uma aba no BI voltada especificamente para marketing. Então, a gente tinha o funil. Então, o básico bem feito. A gente acompanhava a conversão de cada etapa do funil, obviamente entendendo lá desde a geração de lead até quantas vendas a gente ia fazer. E era essa métrica que a gente ia se baseando, atrelado ao custo do lead também. Fazer o feijão com arroz às vezes é melhor do que qualquer coisa, né? Igual você falou, você tinha um pano de fundo que às vezes não era o mais satisfatório, não era tudo perfeito, mas vocês vendiam para o cliente uma estratégia interessante, robusta, com storytelling ali que levava ele para conversão. E ia analisando cada etapa do funil, conseguir perceber onde que está o problema e ir fazendo isso em tempo real é o que faz a estratégia funcionar no final das contas. Né? Perfeito, você falou algo muito importante que é o tempo real. Eu acho que um ponto interessante trazer aqui também é o tempo até entrar em contato com esse lead. Então, no início, a gente esperava todos os leads caírem e aí o coordenador distribuía no outro dia seguinte. Nisso a gente tinha uma conversão de 7% a 8%. A partir do momento que a gente entregou a ferramenta para todos os vendedores, né, o próprio RD ele já randomiza a distribuição, e ele entrava em contato com menos de 20 minutos, que aquele lead tinha caído no funil, nossa conversão subiu aí de 15% a 20%. Tempo médio de resposta faz toda a diferença. Eu sempre falo muito isso com o pessoal, que não adianta você deixar o lead chegar aquecido na emoção e deixar para atender ele 24, 48 horas depois e achar que ele vai converter da mesma forma. E é igual você falou, né? A jornada, ela não é linear, né? Então, muitas vezes, ele já percebeu a marca, já sentiu vontade de comprar, mas o desejo veio de uma ação X, que foi realizada ou no digital ou até no presencial. Se você não pega naquele momento, ele desiste de novo, ele vem com o pé atrás, chegam as objeções com muito mais força, né? E estruturar o time de vendas para atender esse tempo médio de resposta faz diferença, mas principalmente ter um CRM que te ajuda a fazer essa divisão, sem né? dúvidas. E isso acontecer num tempo rápido e real para o cliente. Eu acho que outro ponto também, dentro do fazer o feijão com arroz bem feito, é o tempo de compra do cliente, o momento de compra. Porque a gente perde esse timing, então as estratégias de remarketing, de segmentação, como que a gente vai reimpactar esse cliente, eu lembro que fez muita diferença. Então chegou uma época que nosso meio de funil, ele era o que mais trazia lead. Então, talvez num primeiro momento eu pagava mais caro naquele lead, o cliente não estava no momento de compra, mas quando eu segmento lá dentro da ferramenta do RD Marketing, a gente começa a disparar e-mail marketing, dependendo da etapa que ele está, a gente começa a reimpactar ele com outro tipo de anúncio. Então, um dos grandes aprendizados que eu tive... Conta um pouquinho sobre essa jornada do cara e o que era feito ali dentro do RD de segmentação e como que o cara era impactado. Então mandava um e-mail pro cara sobre algum assunto, algum tema de veterinária, como que funcionava isso? Eu lembro que tinham 3 grandes segmentações, né, que a gente fazia. Então, o topo de funil, então que era aquele impacto, que eu minimamente precisava pingar, colocar uma pulga atrás da orelha dele sobre o meu produto. Nossa, existe isso aqui. No segundo momento, era muitas vezes o que era o meio de funil que a gente falava, eu tenho a solução. Então, você precisa... Tá passando numa emergência? A Pet Todos te atende barato, hein? Então, essa era a estrutura de remarketing de meio de funil. E o fundo de funil, que obviamente era o que convertia mais, geralmente a gente já atuava com alguma estratégia de promoção, só hoje, feche hoje, não tenha carência, né? Na questão do aniversário de 1 ano, ganhe 30 dias grátis. Então, empilhamento de pressão, escassez. Exatamente, escassez. Exatamente isso. Então, o gatilho de emergência, né? De você direcionar pro impulso. Então, essa construção da jornada do lead faz muita diferença, porque às vezes você tá lá naquele primeiro momento de compra e o cara ainda não tá tão satisfeito, principalmente porque era um produto novo, né? A gente tá falando de plano de saúde para pet e para as classes C e D. Então, a questão de gerar cultura, de você mostrar que pro cliente que ele precisa... Eu lembro que 99% dos clientes era o primeiro plano de saúde para pet que estava contratando, né? Então, exatamente. Assim, era uma marca que recrutava muitos novos para a categoria de plano de saúde. Então,
acho que é legal comentar isso, plano de saúde no Brasil, né, para humanos, tinha, sei lá, 55 milhões de planos de saúde no Brasil. Numa população de mais de 200 milhões. Então, mais ou menos 20 a 25% da população tinha um plano de saúde. Para cachorro, eu lembro que na época tinha 200, 300 mil, para cachorro e gato, tinha 200, 300 mil planos vendidos para uma população de cães e gatos, que era de 72 milhões de cães e gatos no Brasil. Então, a penetração era muito baixa. A gente tinha 1%, menos de 1% da população de cães e gatos tinha um plano de saúde. Ou seja, basicamente, todo cachorro e gato que contratava um plano, né, que o seu tutor contratava um plano, era a primeira vez que estava tendo um plano de saúde. E gerar essa consciência é um desafio, né? Mostrar que realmente vai valer a pena, que você pode investir, né? Porque tem aquela barreira, eu não posso fazer esse investimento, que seu pet merece, que você vai ficar feliz podendo ajudar o pet. Foi um desafio. Como que vocês construíram essa estratégia de branding? Como que isso se desenrolou? Acho que o primeiro passo foi entender essa questão cultural de que a gente precisava atacar. E aí tem, acho que, duas grandes vertentes. Primeiro, emocional. Né? Cara, quanto que vale cuidar da vida do seu animal, né? Porque hoje em dia nem é mais animal, né? Eu brinco, é um membro da família. Então, assim, e era até muito legal que o nosso plano, ele cobria para até 4 animais. E às vezes tinha um tutor que ele tinha 5. E aí você já jogava no emocional. Cara, você consegue escolher um filho seu para deixar desprotegido. Então, o emocional, ele é muito forte, principalmente quando a gente fala de saúde. E o segundo passo é a economia. Eu preciso mostrar a percepção de valor para o meu cliente. Então, uma das primeiras ferramentas que a gente construiu para os vendedores era um Excel, que era, nessa fileira aqui você põe o preço no particular, qual que é o preço médio de mercado, nessa segunda, qual que é o preço do plano. E é muito fácil você vender. Você fala assim, você quer economizar? Faz sentido para você economizar R$200? Pronto, não tem como você não fechar, Sim. né? Principalmente nos produtos, nos serviços, recorrentes, que é banho, que você faz com frequência, enfim. Então, a saúde também entra como um a mais. Então, acho que na venda esses eram os 2 principais pontos. E aí tem um terceiro passo, é que cachorro é muito gostoso, né? De você vender, de você brincar, porque é o seu grande amor. E aí, atrelado a isso, a gente construiu o nosso digital, né, as redes sociais. Então, o primeiro passo foi entender qual que era o nosso arquétipo, né, como que a gente ia comunicar. Qual que era o arquétipo da Pet Todos? A gente definiu que era o bobo da corte. Então, poder aproveitar essa delícia que é brincar com o cachorro, divertir. Obviamente, era muito difícil, né, criar os conteúdos. E aí, acho que é um outro passo muito legal de contar. É que os bobo da corte é aquele que faz piada de si mesmo, né? Então, vai brincando, vai debochando. E acho que foi muito legal, e aí remete à importância que a gente falou do início dessa comunicação com a agência. Eu lembro que os primeiros roteiros, a gente definiu, enfim, estudamos, né, viu que o estático não tinha um papel, não desempenhava um resultado tão legal, então a gente avançou para a parte de vídeo. E aí entra a dificuldade, que é produzir conteúdo. E aí, intimamente atrelados à agência, veio os principais desafios. Chegavam uns roteiros de tipo assim, o cachorro pula em cima da cama, dá a patinha e rola e bate no humano. Eu ligava pra agência. Cachorro adestrado. Falava, não. Eu vou contratar um cachorro adestrado, um ator, né? O Rodrigo Hilbert dos Dogs. Dos Dogs. Eu falava assim, não, o roteiro ficou sensacional, mas vem cá gravar comigo, só pra você ver como é que funciona. E aí eu lembro que teve umas 2 primeiras vezes, a Roy veio com a gente pra gravar, e aí eu lembro que até o Léo, numa dessas vezes, falou assim, amiga, eu entendi o que você passa. Não, e é o desafio de usar difícil. O criativo por prático, né? Exato. Porque não adianta a gente ir lá no mundo da Lu e na hora não conseguir executar. E é muito bom essa parceria, essa troca do cliente com a agência pra gente conseguir ir alinhando e chegar num resultado que é bacana e conseguir operacionalizar uma coisa e fazer isso ser envolvente mesmo assim, né? E trazer essa criatividade pro prático também. Porque a criatividade, se ela for muito no mundo ali das ideias, a coisa não acontece. E aí, quando a gente acertou essa veia, foi muito bacana, porque nós acertamos, né, dentro do formato de Reels, o que direcionava, o que gerava engajamento. A gente tinha uma rede social muito divertida e muito engajada, então ali os principais, até pra viralizar, né, você compartilha com um amigo, aquilo fica fluido e mais fácil.
e era o que dava resultado. E assim, dentro de toda a estratégia de vendas, qual que era o impacto da rede social para essa atração e essa captação do lead? Primeiro, conhecimento de marca, né? Porque a partir do momento que a gente começa a disseminar e ficar conhecido nas redes sociais, isso vai fortalecendo essa cultura, vai gerando fortalecimento de marca e até mesmo como fonte de quebra de objeção. Então, a gente frisava muito a estrutura, porque como era um produto novo, né, a gente sabe que vender um produto digital, hoje em dia, a questão de fraude é enorme. Sim. Então, a gente utilizava dos conteúdos das redes sociais também dentro do pitch de vendas, até mesmo aquele cliente que ficava um tempo sem te responder, você ia lá e jogava um riso descontraído, um videozinho, então restabelecer essa conexão com o cliente. Então, eu acho que não só para o fortalecimento de marca e conhecimento dentro do digital, mas também ajudar na parte de vendas. E voltando um pouquinho, né, quando vocês começaram, como que vocês entenderam que era importante inserir uma estratégia de inbound marketing para vocês começarem a tracionar o negócio? Eu acho que desde o início, né, porque a gente começou com essa cultura. Então, quando você começa certo, você não consegue ficar sem, né? Então, acho que o ideal foi lá atrás, quando a gente já definiu a questão da multicanalidade, qual que era a importância e ir traçando essas estratégias para poder acelerar. Eu lembro que tinha um negócio muito legal que era assim, a gente já começou ali com 2, 3 canais. À medida que você ia aportando e iniciando o teste em um novo canal, aquilo ia vindo como incrementalidade. Então, beleza, eu tô fazendo 250 vendas, adicionei um canal, fiz 300. Ou seja, a chance da origem dessas novas vendas terem sido daquele canal são grandes, vou medir. E aí a gente media, olhava e falava, legal, agora eu quero adicionar um novo canal. Então a gente adicionou o canal porta a porta. E aí a gente aumentou lá na época mais 100, 150 vendas. A gente falou, legal. Então, à medida que você vai testando, validando e adicionando novos canais de aquisição, você vai aumentando também exponencialmente o alcance da marca, porque não é só necessariamente vendas. Então você tem lá a Inside Sales, fazendo vendas internas, você tem lá o Checkout, fazendo as vendas online, você tem lá o canal, um canal Cross, que aí era dentro de um parceiro da região, você colocava ali uma tenda, aí você tinha uma equipe estruturada para vendas externas, e o marketing estava interligado de uma maneira omnicanal. Então, desde o vendedor externo que usava uma camiseta e um panfleto, passando por um stand de vendas que estava ali com a marca, né? Todo plotado e bonito, até a parte do digital, do Inside Sales, que tinha toda uma comunicação cross com redes sociais, que muitas vezes vinha ali de alguns disparos de e-mail marketing, não? Então eu lembro que tinha uma jornada de topo de funil que a gente mandava uma comunicação sobre a importância de fazer a castração. Então aquilo gerava um nível de consciência no cliente que ele muitas vezes não tinha. E ele falava, opa, quer dizer então que se eu castrar, o meu cachorro vai parar de fugir? Vai diminuir o número de fugidinhas dele quando eu abrir o portão? Aí ele começava a aprender sobre o universo pet, e quanto mais maduro e mais evoluído naquela jornada ele estava, mais pronto para comprar ele ficava, né? E acrescentando a isso, eu acho que é muito importante a gente buscar falar a língua do cliente, né? A linguagem, a forma como ele se comunica. E como tem técnica por trás disso. Então, eu lembro até na construção da marca, a gente ficou na dúvida se a gente colocava plano de descontos ou cartão de descontos. E aí a gente foi pesquisar. Cara, o que é mais falado? O que as pessoas buscam mais? Não, plano de descontos é mais procurado. Então, no momento de brand, de criação da marca, a gente já falou, não, vamos optar por plano. E isso também a gente utilizava... Uma pesquisa no SEMrush, né? Que a gente viu o número de buscas. Eu não sabia se eu podia falar o SEMrush. Não tem problema. Aqui a gente faz marketing até eles virem patrocinar a gente, não tem problema não. Estamos esperando, viu? Então... E isso também dentro da segmentação. Quando a gente ia fazer as campanhas, a gente procurava pelas palavras-chave mais buscadas, e isso era um grande diferencial que direcionava também bastante o resultado. Eu tenho um ponto que eu queria explorar nisso daí, aproveitando que você tocou nessa parte de palavra-chave. Como que funcionou a estratégia de Google?
porque o Google já é o cliente que estava mais pronto ali, né? Então o cara, como que se deu assim o investimento em Google? Como é que era a estratégia de Google? Conta um pouquinho. O primeiro a gente separou, né? O que era da Meta e o que era Google. Então, a gente tinha verbas separadas, entendendo as particularidades de cada ferramenta. Depois, a gente começou um trabalho de SEO também, para segmentar e ranquear a nossa estrutura. Então, a partir do momento que o cliente lá pesquisava, plano de descontos para cachorro, castração na região. Então, dentro das palavras-chave, a gente foi entendendo e colocando isso para Google também, para direcionar. Mas o trabalho de Google, ele é uma formiguinha talvez até mais lenta do que a Meta, né? Então, a gente começou no primeiro momento só para Meta, depois a gente passou para o Google, entendendo as particularidades. Porém, o Google, ele é um lead mais qualificado, né? Então, apesar do volume ser menor, e aí entra a questão da multicanalidade, de você, não é 880, né? Não adianta eu investir 10 mil em um e 10 mil no outro, não é diretamente proporcional. Eu acho que esse é o maior erro de todo mundo que começa a investir no marketing, né? Em tráfego, na verdade. Que é, não, se eu boto 2 mil, eu ganho 500 leads, se eu colocar 4, eu vou ganhar 1.000. Não é diretamente proporcional. Então, acho que isso é muito importante, entender a especificidade disso. Você entender, né, que um lead mais qualificado, às vezes ele vai vir menos quantidade, mas vai te dar um resultado muito mais assertivo na conversão. E o interessante também é como que vocês conseguiram, né, utilizar as técnicas e estratégias para fazer que esse tom de voz ele fosse igual em todas as frentes, né, e conseguisse comunicar com todo mundo. Então, tem um ads específico para trabalhar um tipo de conversa, dependendo do momento da jornada, o fundo de funil com as palavras estratégicas, o posicionamento na rede social, os e-mails, né, e o tom de voz que ele foi evoluindo também ao longo dos estágios de consciência, para que isso chegasse num ponto ali estratégico. Quando a gente fala em todo, né, esse trabalho de comunicação, de conteúdo, de tom de voz, como que você percebeu, né, a participação da agência e o trabalho também de vocês para construir essas informações? Eu acho que é o que a gente já comentou aqui dessa relação íntima, né? Não teria sucesso se fosse só de um lado. Então, a junção da técnica com o operacional, eu acho que é o grande casamento, é a grande chave para o sucesso. Perfeito. Porque não adianta nada ter tecnicamente as melhores palavras, a melhor estratégia, se eu não souber o que o meu cliente na ponta tá pedindo. Então, até mesmo a questão da castração, de eu saber como comunicar. Então, a partir do momento que eu entendo que essa é a cirurgia eletiva mais buscada por todo o meu público, cara, deixa eu começar a comunicar isso, né? A questão do tártaro. Eu brinco muito que a veterinária, ela existe para suprir uma necessidade do ser humano. Então, não adianta a gente falar pro animal, a gente tem que falar pro tutor e entender qual que é a necessidade dele. Então, eu acho que é esse casamento, que é poder passar para a agência, ela transformar em técnica e dentro da segmentação conseguir canalizar nos segmentos. Ô, Eugênia, tem outro ponto que você falou lá atrás, eu queria buscar resgatar ele para a gente poder falar e explorar um pouquinho mais, que você falou na jornada de vendas, o lead caía para o vendedor ali no RD, e aí ele às vezes tirava o lead de dentro do RD e levava para o WhatsApp. Isso é um hábito, assim, né, que a gente vê que é muito comum, né, Renata? Hoje em dia, em todas as empresas, assim, é natural que em algum momento, independente seja B2B ou B2C, que um momento da jornada, essa conversa, seja para agendar uma reunião, ou seja para fazer uma proposta, ou seja para realizar uma venda, mandar um link de vendas, essa etapa vai passar pela ferramenta de comunicação instantânea do WhatsApp. Conta um pouquinho sobre quais eram as dores e o que foi feito para você conseguir aumentar a gestão desse cara e por que foi feito. Conta um pouquinho sobre como que acontecia isso. Eu acho que o primeiro passo é mostrar para o vendedor a importância, né? O quanto que ele pode ganhar com a administração correta do CRM. Porém, isso é muito lindo na teoria. Quando você vai para a prática e pede para 15 vendedores e acompanha, né? Que nem criança ali. Não sei o quê. Preencher o CRM. E aí, tem duas vertentes. Uma vertente que você joga na dor dele,
só vou pagar por venda que tiver lá registrado no CRM. Essa é uma estratégia um pouco mais Essa é a estratégia que é usada com crianças, né? Eu falo se você não jantar, você não vai comer a sobremesa. Ponto. É basicamente isso. Essa é uma estratégia. E o outro é como utilizar outras ferramentas. Então, dentro da parte do WhatsApp, como que você consegue mensurar isso também? Então, a gente contratou ferramentas que tinham bot, que eu conseguia acompanhar qual que era a dinâmica, qual que era o pitch com o vendedor. E isso é um grande ouro, assim, porque você consegue de uma forma indireta, sem constranger o vendedor, né? Porque a partir do momento que você senta ali do lado dele, deixa eu ver no seu celular o que você tá falando. É diferente, é constrangedor. Então, ter ferramentas que você consiga acompanhar, mensurar tudo que ele tá mandando, quantas mensagens ele manda, qual o tempo médio de resposta, quanto tempo ele demora, quantas pessoas ele falou. Então, existem hoje, né, ferramentas até da própria RD que fazem esse trabalho excepcional, que foi um grande diferencial que a gente começou a acompanhar e até mesmo para metrificar esse vendedor. Então, o NPS que a gente tinha era, no final do seu atendimento, avalia aqui para ver como que o vendedor foi. Então, você começa a entender que o melhor vendedor é aquele que tem um NPS bom. Então, você começa a criar um funil pro WhatsApp. Cara, deixa eu ver, quantas pessoas você falou hoje? Quantas pessoas você mandou o link de pagamento, né? Quantas pessoas tiveram interesse? Quantas pessoas você mandou o link? Quantas vendas você fez? Então, você começa a medir essa conversão também dentro do WhatsApp. E aí, você começa a mostrar para ele, hoje você mandou mensagem para 200 pessoas, você fez 2 vendas. Agora, você precisa mandar para 400, você vai fazer 4 vendas. E aí, você vai mostrando para ele, construindo esse pensamento lógico de funil para os resultados. E o interessante é que gera uma previsibilidade, né? Então facilita muito você conseguir alcançar o objetivo, saber para onde vocês estão indo, aonde que pode ser melhorado e como aumentar a performance desse vendedor, né? E você não tira a possibilidade dele ter aquela conversa natural, de conseguir engajar ali o interessado de uma forma bem tranquila. Perfeito, é isso mesmo. Outra coisa que eu queria explorar, primeiro, obrigado, né? Uma aula, né? De todo dia. Eu acho que o conversacional, ele tá super quente, assim, hoje em dia, porque, inevitavelmente, tá todo mundo passando por esse problema. Cara, e a hora que o meu vendedor, tipo, eu venho traqueando, né? Então, o lead converteu no meu anúncio, entrou na minha landing page, abriu meu e-mail marketing, clicou. Cara, eu vou acumulando uma série de dados, né, e de insights, informações sobre aquela pessoa, porque não é só um lead, né, é uma pessoa. Só que chega uma hora que aquela pessoa vai pro WhatsApp do meu vendedor, fiquei cego. Fica cego. Tipo, né, como é que fala? Tô invisível, e aí a gente não consegue ver o que acontece a partir dali, e muitas vezes, numa empresa que tem ali uma quantidade de vendedores, quantos vendedores chegou até a Pet de Todos no total, você lembra? As 4 unidades. Não, as 4, aí vai chegar uns 50, 60 vendedores. Por aí. Cara, numa escala de 50, 60 vendedores, você perder a visibilidade do que acontece com o seu lead quando ele vai para a mão do vendedor, é insano, né? Você rasgar dinheiro. Então, eu acho que medir de uma maneira mais integrada, principalmente quando vai para o conversacional, quando vai para o WhatsApp, hoje em dia é fundamental. E é o papel importante das ferramentas, né? Às vezes você começa ali no artesanal, mas tem que ter uma hora, um ponto-chave que você vai mudar para poder fazer o seu produto vender, né? E conseguir rampar aí o crescimento. Perfeito. E eu queria explorar um outro ponto, Eugênia, que você falou a gente estava falando sobre indicadores e você falou sobre o BI. Como é que foi, assim, no início vocês definiram os indicadores, mediam onde, mediam como e em que momento isso foi para um BI, como que foi para o BI? A gente começou a medir pela meta mesmo, né? Então, ali no gerenciador de anúncios, a gente viu o que era o CPL, obviamente atrelado com o RD, então eu vi ali qual que era o CPL no gerenciador de anúncios, eu olhava ali meu número de visitantes e leads no RD, e a gente fazia na linda e bela planilha de Excel a somatória. Da NASA, aquela da NASA. Então, acho que o primeiro passo é começar, né? Criar a cultura de acompanhamento de dados. Então, acho que o importante também é criar a rotina de acompanhamento. Então, não deixar para falar com a agência no final do mês. Cara, cria uma agenda semanal aí de 15 minutos. Deixa eu ver como é que os anúncios estão, como que a gente performou. Ainda é aquele que é o melhor, nós precisamos mudar.
Então, eu acho que essa rotina e essa cultura de acompanhamento, obviamente, quem tá fazendo gerenciador tem que olhar todo dia, Sim. né? Mas eu tô falando o contato da agência com o cliente. Então, acho que esse é o primeiro passo. E começar no Excel mesmo, ou num papel, desenha um funil ali e vai acompanhando semanalmente. E depois, a empresa, a gente já vinha construindo essa cultura de dados, né? Então, a gente já estava desenvolvendo um BI para outros indicadores. E aí a gente começou a atrelar também ao marketing dentro dessa construção do funil para ir intensificando, porque aí eu não dependia mais da agência. A partir do momento que a gente criou uma API, né, do gerenciador com o BI, eu não precisava mais falar com a agência, eu já ia acompanhando diariamente na atualização como que estava sendo aquele resultado. Então, o que era semanal passou a ser diário e eu conseguia ir direcionando também a agência. Legal demais, sensacional. Tem mais algum comentário aí? Eu acho que um ponto importante é trazer a operação também. Então, eu lembro que... E classificar os leads. Porque, por exemplo, o coordenador de vendas, ele falava, não, o lead tá ruim. Tá, mas o que tá ruim? Essa discussão sempre acontece. É sempre entre o marketing e a vendas. Tá, mas o que tá ruim? Ruim é quanto? Ruim é o quê, né? Ruim é o quê? Ah, não, todo mundo mora longe. Tá, mas quantos? Deixa eu ver. O que é todo mundo? O que é todo mundo? Me fala. Ah, não. Chegaram 100. Quais são os bairros? Exatamente. Chegaram 100. Ah, não. 10 moram, sei lá, em outra cidade. Tá. Aí nós vamos entender. Pô, 10% já é um número significativo. Agora, 2, 3, deixa eu entender. Ah, não. 15 não tem cachorro. Aí eu vou reportar pro marketing. Mas então, a partir do momento que você começa a mensurar e entender e classificar esse lead também é muito importante. E aí entra de novo a importância do CRM e a conscientização também dos vendedores. E te dá repertório, né, para outras ações, até mesmo para abrir outra unidade, porque às vezes você tá vendo geração de demanda Exato. de uma região que tem uma possibilidade Exatamente. de abertura, né? Então, você olhar com cuidado para esses dados faz a diferença. E fazer o pessoal de vendas entender isso é um desafio gigante, né? Porque vai ajudar na sua venda, se a empresa ampliar, se você entender ali um probleminha que tá acontecendo, uma objeção que às vezes a gente não tinha percebido, né? Vai fazer a diferença. E é por isso que eu falo de... Deixa ele fazer parte desse momento também. Traz eles pra reunião do marketing. Que aí primeiro ele começa a ter essa disciplina e até o comprometimento. Tipo assim, quando o marketing fala e ele vê que entregou 200 leads e ele fez 3 vendas, o cara fica constrangido. Ele fala, não... ele me entregou 200 leads qualificados e eu não fiz nada. Então, esse senso de responsabilidade, até mesmo de conhecimento, de ajudar a direcionar, eu vejo que faz muita diferença. E essa troca de marketing e vendas, né? Às vezes a gente tem muito essa coisa de, o marketing tá certo, vendas tá certo. Na verdade, nem sempre, às vezes nenhum dos dois estão certo. A gente tá construindo uma linha de raciocínio, né? A gente tá trabalhando junto para entender como que um pode apoiar o outro. Isso se retroalimenta o tempo todo. E a gente tem que trabalhar e ser persistente, ser resiliente nessa construção. Perfeito. Ô, Eugênia, caminhando aqui para o finalmente do nosso podcast, fala um pouquinho sobre os principais números, assim, os principais resultados. O que alcançou a rede social da Pet de Todos, o que chegou a ter ali na base total de leads nesses quase 2 anos que você teve lá trabalhando lá dentro, se você lembrar desses números, né? Um pouquinho também sobre canais, enfim, sobre os números das principais campanhas, aquilo que você lembrar de resultado, né? Olha, você não pode vir aqui no podcast da Roy e não falar nem sobre resultado, né? Não, vamos lá. Eu lembro muito que a nossa conversão final, ela girava em torno de 20%. Então, esse é um número que eu levo de base, assim, toda campanha que a gente faz. Para B2C é uma conversão considerável, né? Exatamente. Então, esse é um número que eu trago comigo e que eu busco. Então, até agora eu tô em outros negócios, a gente tá com uma conversão de 10%. E aí eu falei, não, isso aqui não tá bom. Porque eu sei que dá para fazer 20, então como que a gente chega e evolui para esse lugar? A questão das redes sociais, eu lembro que o orgânico ele cresceu muito à medida que a gente foi fazendo os rios. Então tinha um crescimento aí de 15% ao mês. Chegou a alcançar quanto a rede social, você sabe? Acho que 10 mil seguidores. Então um ano e meio. Um ano e meio. Porque do trabalho da Roy foi com 1 ano e meio. Legal. Então, isso foi um grande diferencial de resultado também que eu lembro. E a campanha, a estratégia de 1 ano, né? Então, aproveitar dessa sazonalidade, isso faz muita diferença. Principalmente quando a gente fala de varejo,
né? Aproveitar essas oportunidades. São campanhas que mudam muito o jogo e exponenciam o seu resultado de uma forma muito tranquila. O ruim é que nessa época o lead fica mais caro, mas é uma grande oportunidade para você alavancar os resultados. E o que você pode fazer com isso também, né? Porque o lead que ele foi gerado no 1 ano, a gente trabalha ele no remarketing aí. Eu lembro uma vez que teve um e-mail marketing que eu acho que gerou 3 vendas, né? Tipo, você fez um disparo e minutos depois você tinha feito 3 vendas. Isso é o efeito. Quantos mil leads chegou a alcançar lá, você lembra? Nossa, não. Na base? Não lembro, mas acho que foi... Eu lembro que a gente mudou o plano do RD, então eu sei que chegou acima de 5 mil leads. Não. Acho que na última vez que eu tinha visto, há muito tempo atrás, tinha dado quase 30 mil leads já acumulados, assim, na base toda. Eu sinceramente não lembro, mas eu lembro que a gente chegou a mudar o plano 1 ou 2 vezes. Eu sei que o primeiro ele é de 5 mil leads do RD. Sim. Então, a gente mudou. Bacana demais. E no resultado final, né, quando as pessoas estavam ali usando os produtos, vocês usavam alguma estratégia, né, do inbound marketing para fazer com que essas pessoas aderissem, indicassem mais pessoas e também consumissem outros produtos dentro da jornada ali do cliente? Os nossos outros produtos era a clínica, né? Então eu buscava esse cliente, né, trazia ele para a utilização do serviço. Mas um outro canal que era talvez o nosso principal de vendas é a indicação. E aí, como que a partir do momento que ele caía no WhatsApp também, como que eu transformava isso num novo CRM? Então, a partir do momento que a indicação ia entrando, meu vendedor começava a mandar mensagem para ele, a importância dessa ferramenta, né, do bot, do WhatsApp, para eu trazer esses novos clientes. Então, segmentar os canais também era muito importante. Eu lembro que mais de 30%, teve uma época, das nossas vendas era de indicação. Então, esse é um canal super forte. O boca a boca, a gente sabe que é um dos mais importantes. Eugênia, sensacional. Cara, que papo, né? A gente ficaria aqui 3 horas se deixasse falando sobre marketing, vendas, máquinas de aquisição. É muito legal a história. Parabéns pelo trabalho que você fez lá à frente desse projeto de marketing da Pet de Todos. Queria agradecer muito pela sua presença, por você dividir o conhecimento com a gente aqui. Te agradecer e te convidar para voltar outras vezes para poder falar sobre novos projetos, sobre novas iniciativas de marketing que você estiver trabalhando. Pode se sentir com a cadeira cativa e com as portas abertas para voltar. Muito obrigada. Pro Fala Marqueteiro, para falar sempre marqueteira. Será uma Parabéns, honra. Eugênia, muito obrigada. Foi sensacional conhecer com mais detalhes essa história, toda a trajetória e ver o quanto, né, que você se empenhou para fazer com que marketing funcionasse, né, e criasse essa ligação entre marketing e vendas. Muito obrigada, um prazer. Obrigado. Tchau, tchau.